Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um cardápio de um restaurante que exibe informações como o nome dos itens, o preço, a descrição e uma imagem ilustrativa. E além de listar as opções do cardápio, nós também podemos selecionar seções do cardápio. Então nós temos café da manhã, temos almoço, temos bebidas e temos a seção jantar. E quando nós clicamos nos botões correspondentes, o cardápio é filtrado para exibir as opções pertencentes àquela seção. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir o nosso projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, tenho nele uma pasta chamada cardápio. Eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo cardápio. Aqui dentro da tag body, eu vou criar um elemento section para criar uma seção. Esse elemento terá uma classe igual a cardápio. Dentro desse elemento section, eu terei uma div com a classe título. Dentro dessa div, eu terei um cabeçalho em nível 2 com o texto nosso cardápio. E abaixo desse cabeçalho, eu terei uma div com a classe linha. E só para facilitar o entendimento, aqui é título. E só para facilitar o entendimento do nosso código, eu vou colocar um comentário aqui em cima dessa div com o texto título. Em seguida, abaixo dessa div, nós teremos outra div com a classe container botões. Essa div, ela inicialmente estará vazia, mas nós vamos preencher elas com os botões de forma dinâmica usando JavaScript. Eu vou colocar um comentário aqui com o texto botões de filtro. Embaixo dessa div eu terei outra div com a classe área central. Vou colocar aqui um comentário escrito itens do cardápio. E aí dentro dessa div eu terei um elemento article com a classe item cardápio. E aí aqui em cima desse article eu vou colocar um comentário escrito exemplo de item. A gente vai criar um exemplo de item aqui para a gente ver como que vai ficar o visual no final. Dentro desse elemento article eu vou ter uma tag img com o atributo src igual a /menu-item.jpg. Esse arquivo, menu-item.jpg, ele ainda não existe aqui na pasta do nosso projeto. Portanto, eu vou pegar esse arquivo aqui de outra pasta no meu computador e vou simplesmente colocar ele aqui para que vocês tenham acesso a essa imagem aqui. Acessem o repositório do projeto que você encontra aqui na descrição do vídeo. E aí você vai conseguir ter acesso não só a essa imagem, mas como todas as outras imagens que nós vamos utilizar nesse projeto, assim como todos os outros arquivos também. Em seguida, eu vou definir uma classe igual a foto e vou definir o atributo alt igual a item do cardápio. Lembrando, o atributo alt de elementos img servem para definir uma imagem descritiva, servem para definir um texto descritivo para a imagem, caso o site esteja sendo acessado por pessoas com dificuldades de visão. E aí esse texto descritivo ele é utilizado pelas ferramentas de acessibilidade para explicar para a pessoa o que o componente é, o que a imagem é. Em seguida, embaixo dessa imagem eu vou ter uma div
com a classe informação item. E aí dentro dessa div eu vou ter um elemento header, dentro do qual eu teria um cabeçalho nível 4, com o texto panquecas de leitelho. Esse é o nome da nossa opção de cardápio. E além disso, eu terei um segundo elemento H4 com a classe preço. E aí o texto a ser exibido vai ser R$15. Em seguida, abaixo do elemento header, nós teremos um elemento P com a classe texto item. E dentro dessa tag P nós teremos o texto deliciosas panquecas fofinhas servidas com manteiga e mel. Eu vou salvar esse arquivo, eu vou ativar a minha extensão Live Server. Vou pegar aqui o endereço que foi aberto. Vou abrir aqui no meu outro navegador. Portanto, agora nós podemos ver aqui os elementos, a estrutura do nosso site. Nós temos aqui o título, né? A imagem, nós temos aqui o item, né? Um item do cardápio sendo exibido. Mas esse site está feio ainda, né? Não tem regras de estilo definidas. Portanto, vamos fazer isso. Aqui eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. Deixa eu já conectar esse arquivo aqui do nosso HTML, dentro aqui da tag head. E aí o que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte. Primeiramente, eu vou importar uma fonte, que é a fonte Roboto. Em seguida, eu vou selecionar todos os arquivos, todos os elementos da página e vou definir margem igual a 0 em todos os lados, padding igual a 0 em todos os lados e box sizing igual a border box. Em seguida, para o elemento body, eu vou definir font family igual a Open Sans, é uma das fontes que nós importamos aqui, além da fonte Roboto, ou sans serif, se não estiver disponível. Em seguida, eu quero fundo igual a esse tom de cinza, a cor eu quero que seja esse azul marinho. A altura da linha eu quero que seja 1.5. Tamanho da fonte eu quero que seja 0.875 rem. E aí quando eu salvar, nós teremos essas regras aplicadas aqui no nosso site. Em seguida, para a tag img, eu quero modo de exibição igual a bloco. Largura, eu quero que seja 100% a largura do elemento pi. Portanto, agora a imagem ela ocupa 100% da largura da tela, né, do body, que é o... do body não, do artigo, que por sua vez ocupa a div com a classe área central, mas no final ele está ocupando 100% aqui da largura da tela, ao invés de se estender para suas dimensões reais, né? No caso, a imagem ela é uma imagem grande. E aí, para a gente poder limitar a largura dela aqui, a largura da tela, a gente define largura igual a 100%. Em seguida, para o elemento H2, nós queremos letter spacing, espaçamento entre as letras, igual a 0.25 rem. Deixa eu fazer isso aqui. Transformação de texto, eu quero capitalize, vai definir a primeira letra de cada palavra como maiúscula. A altura da linha, eu quero 1.25.
Margem na parte de baixo, eu quero 0.75 rem. Família de fonte, eu quero Roboto ou sans serif, se Roboto não estiver disponível. E tamanho da fonte, font size, eu quero 2 rem. Em seguida, para a tag P, eu quero margem na parte de baixo do elemento igual a 1.25 rem. E cor, eu quero que seja essa cor aqui. Em seguida, eu vou definir algumas regras de estilos para tornar o nosso site responsivo, né? Vou definir algumas regras de estilos que serão que vão depender da largura da tela do usuário. Portanto, eu vou escrever aqui, @media screen and min width. E isso aqui significa, quando a mídia do usuário, quando a tela do usuário for uma tela, que é o que screen significa tela. Quando a mídia do usuário, quando o dispositivo do usuário for uma tela e a largura mínima for 800 pixels, então nesse caso eu quero que o elemento H2 tenha tamanho da fonte igual a 2.5 rem e a altura da linha eu quero que seja 1. E aí se a gente vir aqui e alterar a largura da tela, vamos ver o que acontece. Você vê que a partir de 800 o tamanho ele muda, né? E além disso, para a tag body, eu quero o tamanho da fonte igual a 1 rem. Em seguida, para a tag cardápio, eu quero padding igual a 5 rem, 5 rem verticalmente e 0 horizontalmente. Para a classe título, eu quero alinhamento de texto igual a centro, imagem na parte de baixo igual a 2 rem. Para a classe linha, eu quero largura igual a 5 rem, altura igual a 0.25 rem. O fundo eu quero que seja essa cor aqui. E a margem eu quero que seja 0 verticalmente e automática horizontalmente, efetivamente criando essa linha aqui embaixo do título. Em seguida, para a classe container botões, eu quero margem na parte de baixo igual a 4 rem, modo de exibição flexível, justificar conteúdo centro, para a classe botão filtro, eu quero fundo transparente, cor da borda, essa cor aqui, tamanho da fonte, eu quero 1 rem. Lembrando que essa classe aqui, botão filtro, não está sendo utilizada ainda, porque os botões eles vão ser adicionados de forma dinâmica. Então não vai dar para ver, não vai dar para ver essas regras de estilo que a gente está definindo agora, né? Transformação de texto, capitalize, vai ser a primeira letra maiúscula de cada palavra. Margem, eu quero 0 verticalmente e 0.5 rem horizontalmente. Espaçamento entre as letras 1 pixel. Curvatura da borda, eu quero 0.5 rem. Padding, eu quero 0.375 rem verticalmente, 0.75 rem horizontalmente. Cor do texto, eu quero essa cor aqui. Cursor, eu quero ponteiro.
E transição de efeitos, eu quero para todos os efeitos, duração de 0,3 segundos. E eu quero uma transição linear. Além disso, quando esse botão filtro estiver em modo hover, eu quero fundo igual a essa cor aqui. A cor do texto eu quero branco. Para a classe área central, eu quero largura igual a 90% a largura da tela do usuário. Margem 0 verticalmente e automática horizontalmente. Largura máxima, no caso, se os 90% aqui, né? Exceder essa largura máxima, vai ser limitado. E aí nós vamos limitar em 1170 pixels. E aí se eu for aumentando a largura da página, vai chegar um momento que ela vai ficar limitada a 1000. Cadê? Deixa eu inspecionar aqui. Ah tá, é porque a tela aqui ela não chega a exceder esse valor aqui não. Tá certo. Se a gente ver aqui, ó, à medida que eu vou aumentando, ela não excede os 1170. Em seguida, modo de exibição, eu quero que seja grade. O espaçamento entre os itens da grade, eu quero que seja 3 rem verticalmente, 2 rem horizontalmente. E justificar itens, eu quero que seja sempre. Em seguida, para a classe item cardápio, eu quero display grid. Espaçamento 1 verticalmente e 2 horizontalmente. E largura máxima, eu quero que seja 25 rem. Para a classe foto, eu quero que seja encaixe no elemento, encaixe do objeto, eu quero que seja cover, vai cobrir o elemento em que ele está contido. Altura 200 pixels. Borda, eu quero que seja 0,25 rem, sólida. E a cor vai ser essa cor aqui. Para o elemento header, que estiver dentro do elemento com a classe informação item, eu quero display flexível, justificar conteúdo, espaçamento entre os elementos, e borda na parte de baixo eu quero 0,5 pixels. Eu quero que seja uma borda tracejada, dotted, tracejada não, pontilhada. E a cor vai ser essa cor aqui. Para o elemento H4, que estiver dentro do elemento com a classe informação item, eu quero margem na parte de baixo igual a 0,5 rem. O preço eu quero que seja essa cor aqui. Classe texto item, eu quero que tenha margem na parte de baixo igual a 0. Padding no topo, eu quero que seja 1 rem. Além disso, vamos definir algumas regras de estilo que vão tornar o nosso site responsivo. Quando a largura mínima da tela for 768 pixels, eu quero a classe item cardápio com as colunas
da grade, eu quero que seja 2 colunas, uma medindo 225 pixels e a outra preenchendo o resto do espaço disponível. E o espaçamento entre os itens eu quero que seja 0 verticalmente e o ponto 25 rem horizontalmente. E largura máxima eu quero que seja 40 rem. E para a classe foto, eu quero altura igual a 175 pixels. E aí, se a gente for estender aqui, a gente vê que essas regras de estilo são aplicadas quando a largura mínima é 768 pixels, né? E por fim, quando a largura for no mínimo 1200 pixels, eu quero área central com largura igual a 95% a largura da tela do usuário. E as colunas da grade, eu quero que sejam 2 colunas ocupando uma quantidade de espaço igual. Então vai ser 50% para cada uma. E a classe foto, eu quero altura igual a 150 pixels. Portanto, a gente vê aí essas regras de estilos sendo aplicadas quando ele excede aqui os 1200 pixels, né? Perfeito. Portanto, essas são as regras de estilo do nosso site. Vamos agora criar o nosso código JavaScript, que vai tornar a nossa página dinâmica. Portanto, aqui eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, primeiramente, nós vamos ter uma constante chamada cardápio, que vai ser um vetor de objetos, onde cada objeto vai representar um dos itens do cardápio. Portanto, eu vou criar uma constante chamada cardápio. Ela vai ser igual a um vetor. E aí, aqui dentro desse vetor, eu vou ter um objeto com algumas propriedades. Uma delas vai ser a propriedade ID, que vai ser só um número identificador para aquele item. Vai ter a propriedade título, que vai ser igual a panquecas de leitelho. Categoria vai ser igual a café da manhã. E é muito importante que o valor aqui da categoria, para o caso da categoria café da manhã, que é composto de mais de uma palavra, né, é importante que tenha sublinhado aqui. Se você colocar espaço, vai causar um bug na forma como a gente vai definir o nosso código. Portanto, escreva com sublinhado. Além disso, nós teremos preço, que vai ser igual a R$15,99. Para você ver como é que está a inflação. Quando a gente começou o projeto, estava R$15, agora já está R$15,99. IMG, que vai ser a imagem, né? Vai ser igual a ./imagens/ item -1.jpg. Só que tem um detalhe. Esse arquivo aqui, que é o arquivo item-1.jpg, localizado dentro da pasta imagens, não existe ainda, né? Se a gente olhar aqui na pasta do nosso projeto, não existe uma pasta chamada imagens dentro dele. Mas vamos resolver isso. Eu vou pegar a pasta imagens, que contém todas as imagens dos itens do nosso cardápio, e vou colar aqui. Portanto, eu vou pegar aqui da minha outra pasta, aqui no meu computador, vou colocar aqui, e cadê? Peraí, deixa eu tentar de novo. Peraí, deixa eu criar aqui imagens. E aí, vou ter que pegar as imagens uma por uma. Vamos ver. Ah tá, não precisei. Portanto, essas são as imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estas são as imagens dos itens
do nosso cardápio. Lembrando, os arquivos desse projeto, né, as imagens, você encontra no repositório do projeto. Portanto, simplesmente baixem o repositório do projeto e copiem as imagens para a pasta do seu projeto aí que você está construindo. Em seguida, nós teremos descrição, vai ser igual a panquecas fofas com manteiga e mel, perfeitas para começar o dia. Portanto, esse é o objeto que representa um dos itens do nosso cardápio. Nós temos as propriedades ID, que é simplesmente um identificador individual para cada item. O título, categoria, preço, a imagem e a descrição. E aí, para nos poupar tempo, para eu não ter que escrever aqui cada um dos objetos individualmente, eu vou simplesmente copiar os outros itens, são mais 9 itens, serão 10 itens no total. Eu vou copiar aqui da minha outra pasta e vou colar aqui. E aí eu recomendo que vocês façam o mesmo. No repositório, no arquivo script, você vai encontrar este vetor aqui com as informações de todos os itens. Eu não recomendo você perder tempo escrevendo isso aqui palavra por palavra, né? Eu recomendo que você simplesmente copie e cole. Portanto, esses são os itens do nosso cardápio. Um detalhe aqui é que a descrição ela está formatada aqui com acento grave, né? Com acento grave, né? Não faz diferença. Lembrando que a gente usa acento grave quando nós queremos criar um template de string. Mas só para manter as coisas formatadas igualmente, igual como está aqui no primeiro objeto aqui, eu vou digitar Ctrl F, eu vou selecionar. Quando eu digitar Ctrl F, ele vai abrir aqui esse explorador, onde eu posso pesquisar trechos de código. Por exemplo, se eu escrever aqui panquecas, ele vai mostrar todas as ocorrências dessa string. E aí o que eu vou escrever aqui vai ser o seguinte, eu vou escrever acento grave, e aí eu vou substituir todos os acentos graves por aspas duplas. E aí eu vou clicar aqui, ó, substituir tudo, e aí substituiu, ficou formatado igual o primeiro objeto. Portanto, é basicamente uma questão de formatação. E aí, o que nós vamos fazer em seguida vai ser o seguinte. Deixa eu minimizar aqui a janelinha. O que nós vamos fazer será o seguinte. A gente vai ter que selecionar... Bem, vamos começar exibindo os botões, né? Os botões para selecionar uma seção do cardápio. E aí, para fazer isso, nós precisamos selecionar o container botões, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui, eu vou digitar. Vou criar uma constante chamada container botões. Vai ser igual a document.querySelector. E eu quero selecionar o elemento com a classe container botões. Em seguida, logo abaixo eu vou criar uma função chamada mostrar botões. E essa função ela vai fazer o seguinte, primeiramente, a partir do nosso cardápio, que é esse vetor aqui, nós vamos selecionar todas as categorias, ok? Todas as categorias dos itens, né? E aí, para fazer isso, eu vou escrever o seguinte. Eu vou selecionar cardápio.
como o cardápio é um vetor, nós temos acesso ao método reduce. O método reduce, ele pega um vetor, percorre todos os elementos do vetor e, no final das contas, ele retorna um só valor. Ele retorna uma coisa só a partir dos valores dos itens do vetor, dependendo da operação que a gente definir. E aí nós vamos fazer o seguinte. Esse método reduce, ele recebe dois argumentos. O primeiro argumento é a função que vai ser executada para cada um dos elementos do vetor, e aí vai retornar algum valor depois da gente trabalhar aqueles elementos. E o segundo argumento vai ser o valor inicial daquilo que o método vai retornar. O valor inicial daquilo que o método vai retornar vai ser um vetor com a string todos. Em outras palavras, inicialmente, as nossas categorias já vai ter a categoria todos, né? Todas as seções. E aí, aqui a função que vai ser executada para cada um dos itens, essa função ela recebe automaticamente dois argumentos. O primeiro argumento é o valor que vai ser retornado pelo método. No caso, o valor inicialmente é esse vetor aqui, vetor com apenas um item, e vai ser o item e vai ser a string todos. Portanto, o primeiro argumento eu vou chamar de valores, serão os valores que vão ser retornados, e o segundo argumento é o item que está sendo analisado no momento. Então, vamos recapitular. O método reduce, ele vai percorrer o vetor cardápio, e aí, para cada um dos itens, ele vai executar essa função aqui. Essa função, ela recebe dois argumentos. O primeiro argumento é o valor que está sendo calculado, por assim dizer, e é o valor que vai ser retornado no final. Inicialmente, esse argumento, que nós estamos chamando de valores, tem esse valor aqui, que é um vetor com apenas um item, que é a string todos. E o segundo argumento, que nós estamos chamando de item, representa cada um dos itens do cardápio que serão percorridos. E aí, aqui dentro da função, nós vamos pegar esses itens, que são os itens aqui do cardápio, né? E aí nós vamos pegar a categoria deles e vamos adicionar ela aqui aos valores. E aí no final, valores vai ser retornado pelo método. E aí aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, ó, se if valores não incluir item.categoria, e aí no caso nós estamos utilizando o método includes para testar se valores inclui a categoria do item que está sendo analisado no momento, e nós estamos colocando aqui o sinal de exclamação, que é o operador não. Então a gente está testando aqui, ó, valores não inclui a categoria do item. Se for o caso, adicione a categoria do item ao vetor valores. E nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos criando essa checagem aqui, porque nós não queremos categorias repetidas, né? Lembrando, nós temos mais de um item com a mesma categoria. E, portanto, para a gente não ter uma lista de categorias repetidas, a gente testa primeiro se não tem. E aí, se não tiver, a gente adiciona. Só nesse caso que a gente vai adicionar. E aí, no final, nós retornamos valores. E aí, o resultado disso aqui tudo vai ser a lista de categorias
para os itens aqui do cardápio, sem ter essas categorias repetidas e tendo a categoria todos incluída também. Lembrando, a categoria todos não tem nenhum dos itens, né? Obviamente. E aí eu vou atribuir isso aqui a uma constante chamada categorias. E aí se eu imprimir isso aqui no console, categorias, é isso o nome, né? É categorias. E aí eu posso fazer o seguinte, aqui eu posso chamar, né? Posso chamar a função mostrar botões. Eu vou salvar esse arquivo. Se eu abrir aqui o nosso console e vir aqui, nós não vemos nada porque nós não conectamos ainda o arquivo script com o nosso arquivo HTML. Portanto, aqui eu vou conectar o nosso arquivo script. E aí, quando eu salvar, nós veremos aqui todas as categorias do nosso cardápio, né? Temos todos, café da manhã, almoço, bebidas e jantar. Em seguida, ao invés de simplesmente imprimir as categorias, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar categorias, vou mapear, vou utilizar o método map para percorrer essa lista de categorias e fazer alguma coisa com elas. Portanto, map recebe uma função que vai ser uma função que será executada para cada um dos itens do vetor categorias. E aí, como é um vetor de categorias, o argumento que a função recebe, que representa cada um dos itens do vetor, eu vou chamar de categoria. E aí aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retornar um elemento botão do tipo botão, vai ter a classe botão filtro, vai ter um atributo data-id, e aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica categoria. E aí o texto que vai ser exibido dentro do botão, vou encaixar aqui de forma dinâmica, categoria. Só que tem um detalhe, lembrando, categoria, no caso do café da manhã, ele tem o underline aqui, né? Tem esse caractere aqui, ó, que é esse traço aqui embaixo. E aí nós vamos substituir todas as ocorrências desse caractere por espaço. E aí, portanto, aqui eu vou digitar, eu vou chamar o método replace all. Replace significa substituir, all significa todos. Portanto, eu vou substituir todas as ocorrências desse caractere por espaço. É isso que isso significa. E por fim, eu vou utilizar o método join para juntar todos esses botões, especificando uma string vazia como sendo o parâmetro de juntar. E aí, em seguida, eu tenho acesso ao container botões, acredito eu, tenho acesso ao container botões. Vou definir o HTML interno do container botões igual a botões.
Opa, peraí. Esse trecho de código aqui, ele cria os botões. Só que eu preciso atribuir isso a uma constante. Eu preciso atribuir a uma constante chamada botões. E aí depois aqui na linha 101, vou selecionar container botões. Vai receber botões. Vou salvar. E aí tem um problema aqui, que é o seguinte. O meu código, quando ele chega aqui na linha 101, ele diz que ele dispara um erro, né? Erro de tipo. E o erro aqui diz, não consegue, cannot, definir, set, properties, de nulo, of null. E aí ele diz aqui, ó, definindo a propriedade inner.html. Basicamente, aqui na linha 101, nós estamos tentando definir a propriedade inner.html do elemento container botões, só que container botões está retornando nulo. Em outras palavras, o nosso código tenta encontrar o elemento container botões, mas ele não consegue. E o problema é o seguinte, se a gente der uma olhada aqui no nosso código, nós vemos que há um elemento com a classe container botões, ele está aqui. Só que, na lógica aqui do nosso código, como a conexão entre o arquivo script.js e o nosso arquivo HTML, ele acontece aqui na linha 8, e o elemento container botões só passa a existir a partir da linha 19, quando a linha 8 é executada, e consequentemente todo esse código aqui ele é executado, o elemento container botões ainda não existe. Ele só passa a existir a partir da linha 19. Uma forma de corrigir esse problema seria pegando essa linha de código que conecta os dois arquivos e colocando ela aqui no final antes de fechar a tag body. E aí se eu salvar, agora o nosso código funciona. Nós temos aqui os botões das seções do nosso cardápio. Mas eu quero que essa linha de código ela fique aqui no topo, para propósitos de legibilidade, né? Todas as configurações do nosso código, da nossa página, elas ficam aqui dentro da seção head. Portanto, eu gostaria que essa linha de código estivesse aqui para facilitar a leitura do nosso código. Mas, do jeito como o nosso código está, isso vai causar um problema, né? Uma forma de corrigir isso é o seguinte. Aqui no arquivo JavaScript, ao invés de simplesmente chamar a função mostrar botões aqui na linha 104, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso selecionar janela, window. No JavaScript, nós temos acesso a esse objeto chamado window, que representa a janela do navegador. E aí, eu posso adicionar um detector de eventos através do método addEventListener. Esse detector de eventos vai detectar o evento DOM Content Loaded. DOM é o modelo de objeto do documento. DOM é o nome que nós damos à estrutura do nosso site, né? A estrutura de tags e elementos. Content significa conteúdo, loaded significa carregado, e DOM Content Loaded é o nome do evento que é disparado quando todo o conteúdo da página é carregado, até aqui embaixo. Portanto, quando todo o conteúdo da página for carregado, a minha função ela vai fazer o seguinte. Ela vai chamar a função mostrar botões. Portanto, eu só vou chamar a função mostrar botões depois que todos os elementos tiverem sido carregados na tela. Eu vou salvar esse arquivo.
E aí... E aí, esse problema ele ainda ocorre porque nós ainda estamos selecionando o container botões aqui na linha 84. Nós não estamos aguardando todo o conteúdo carregar para selecionar o container botões. Portanto, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar todo esse código aqui, ó. Vamos fazer isso. Eu vou pegar todo esse código aqui, exceto o cardápio. Eu vou pegar tudo aqui, vou recortar e vou colar aqui dentro. Pronto. E, portanto, agora o nosso código funciona. Ou seja, eu estou esperando todo o conteúdo da página carregar para depois executar o nosso código. E essa é uma técnica muito comum, na verdade. É muito comum a gente fazer isso aqui. A gente definir um detector de eventos que espera todo o conteúdo da página carregar para só depois começar a executar códigos que dependem de que os elementos existam na página. Portanto, isso aqui vai funcionar. Em seguida, depois de preencher o container botões com os botões das seções, né? Vamos selecionar os botões, portanto aqui eu vou digitar container botões .query selector all. Quero selecionar os elementos com a classe botão filtro. Vou atribuir isso a uma constante chamada botões filtro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar botões filtros para cada um deles. Ou seja, vou utilizar o método forEach para executar uma função para cada um dos elementos. Essa função ela vai receber como argumento cada um dos botões individualmente. Então eu vou chamar esse argumento de botão. E aí eu vou fazer o seguinte. Botão.addEventListener. Quando o evento clique for detectado, essa função aqui vai ser executada. Bem, a função ela vai receber automaticamente o evento. E aí eu vou selecionar evento.currentTarget.dataset.id. Então eu estou selecionando a propriedade dataset ou melhor, data ID aqui do botão, que é essa propriedade aqui que nós definimos de forma dinâmica. E aí eu vou pegar essa propriedade e vou atribuir a uma constante chamada categoria. Em seguida, eu vou selecionar cardápio. Através do método filter, eu vou filtrar esse vetor. A função que vai ser executada para filtrar o vetor cardápio recebe automaticamente um argumento que representa o item que está sendo analisado no momento. Então eu vou chamar esse argumento de item. E aí aqui eu vou criar a seguinte estrutura condicional. Se item.categoria for igual à categoria, ou seja, foi igual à categoria do botão que foi clicado, retorne o item. E aí, depois... Ah, tá. Nós precisamos... Isso aqui vai retornar Isso aqui vai retornar a lista
de itens referentes àquela seção cujo botão foi clicado. E aí eu vou atribuir isso aqui a uma constante chamada itens filtrados. E aí, só para garantir que está funcionando, vamos imprimir isso aqui no console. E é muito interessante que vocês adquiram esse hábito de imprimir as coisas no console gradativamente à medida que você vai construindo o seu código, para garantir que os valores das constantes, das variáveis e das funções equivalem àquilo que você espera. Portanto, eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui em café da manhã, nós vemos aqui somente os itens com a categoria café da manhã, né? Exatamente. Se eu clicar em almoço, nós vemos apenas os itens com categoria almoço. Se eu clicar em bebidas, mesma coisa. Só que ao invés de simplesmente imprimir no console, eu quero fazer o seguinte. Eu vou criar uma estrutura condicional e aí eu vou testar o seguinte. Se categoria for igual a todos, ou seja, se o usuário clicou aqui em todos, que no momento se a gente clicar aqui em todos, os itens filtrados vai ser igual a um vetor vazio, né? Porque não tem nenhum item com a classe todos, né? Com a categoria todos. Portanto, se categoria for igual a todos, se o usuário clicou no botão todos, eu vou chamar a função mostrar itens, passando o cardápio inteiro. Se não, eu vou chamar a função mostrar itens, passando os itens filtrados. E essa função mostrar itens, ela não existe ainda. Portanto, vamos criar ela. Aqui embaixo, eu vou criar uma função chamada mostrar itens. Ela vai receber como argumento a lista de itens, né? Portanto, eu vou chamar esse argumento de itens. E aí, eu vou definir aqui o seguinte. Eu vou acessar itens através do método map. Eu vou fazer o seguinte para cada item. Vou retornar. Vou criar aqui um template de string. Um elemento artigo com a classe item cardápio. E aí vai ter um elemento img com o atributo src igual a item.src, ou melhor, item.img. O atributo out vai ser igual a item.título. E a classe vai ser foto. Abaixo do elemento img nós teremos uma div com a classe informação item. E aqui nós teremos o elemento header. Vai ser o mesmo que a gente definiu aqui no... Vai ser o mesmo que a gente definiu aqui, ó. A gente poderia até mesmo copiar isso aqui. Vamos fazer isso. Vamos copiar isso aqui. Não, vamos continuar da forma que a gente estava fazendo. Não vamos dificultar, não. Header. Elemento H4. Vou encaixar aqui de forma dinâmica. Item título. Preço. Item preço. Texto item. Item descrição.
Portanto, isso aqui vai criar todos os elementos, todos os itens, né, do nosso cardápio, seja o cardápio completo ou o cardápio filtrado. E aí, depois de mapear esse vetor, né, eu vou juntar todos esses elementos através do método join. E vou atribuir isso a uma variável chamada exibir. E aí, eu vou selecionar através do método query selector o elemento com a classe área central. Vou atribuir a uma constante chamada área central. E aí eu vou definir área central.inner.html igual a exibir. E aí quando eu salvar, se eu clicar... Ah tá, peraí. A gente definiu a função mostrar itens, só que aí, para o nosso código funcionar, logo quando a página carrega, nós precisamos preencher aqui o nosso cardápio com todos os itens, né? Portanto, aqui em cima, logo quando a janela ela é carregada, vamos chamar a função mostrar itens passando o cardápio, exatamente, passando o cardápio como argumento. Aí eu vou salvar esse arquivo e, portanto, agora aqui nós vemos todos os itens do nosso cardápio. Se eu clicar em café da manhã, é filtrado para café da manhã. Se eu clicar em almoço, é filtrado para almoço. E aí, se eu expandir aqui para o lado, ó, ele é exibido com esse layout, com essa formatação aqui. E aqui no nosso código HTML, a gente pode remover isso aqui. Ó. Isso aqui não precisa mais, porque era só o exemplo que nós tínhamos antes, né? E aí eu posso pegar aqui o comentário, ó, e colocar aqui, ó. Pronto. Que aí permanece aqui como exemplo, né? Vou salvar. E, portanto, agora, se eu clicar em jantar, é filtrado para jantar. Se eu clicar em bebidas, é filtrado para bebidas. Se eu clicar em almoço, é filtrado para os itens do almoço. O mesmo vale para o café da manhã e o mesmo vale aqui para o todos. Portanto, esse é o nosso projeto. E a gente pode dar uma melhorada nesse código aqui da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte. Uma maneira de simplificar esse código seria fazendo o seguinte, seria passando essa linha de código aqui, essa linha 8, colocando ela no final do arquivo depois que tudo foi carregado. E aí não vai funcionar, né? Acredito eu. Espera aí. Ah, não funciona ainda? E aí eu vou tirar esse aqui. Ou melhor, vou tirar tudo daqui de dentro. Desse DOM Content Loaded. Vou recortar. Vou colar aqui do lado de fora. Vou salvar. E aí, aqui dentro, eu vou simplesmente chamar o método mostrar itens e o método mostrar botões. Pronto. Essa aqui seria uma forma da gente simplificar o nosso código. Se você não se importa que a linha que conecta os dois arquivos esteja aqui no final da página, você pode colocar o seu código dessa maneira aqui também. A gente tem todas as configurações aqui, né, das funções, da criação dos botões, da filtragem e de exibição dos elementos.
E aqui, quando a página é carregada, nós estamos simplesmente mostrando os itens e mostrando os botões. Então seria uma outra forma de a gente escrever o nosso código. Ele ainda funcionaria, funciona da mesma maneira. Portanto, é uma opção para você considerar, que a gente pode considerar que simplifica um pouco o nosso código. E aí, eu posso pegar aqui essa linha de código aqui 96 e colocar ela aqui em cima da linha 91 e a área central eu também posso colocar lá em cima, de forma com que nós tenhamos a seleção dos elementos que importam, né? A seleção dos elementos que nós estamos trabalhando aqui na mesma área, né? E não espalhada em diversas partes do nosso código. E aí aqui a gente vai ter só as funções que nos interessam. Então seria uma forma de organizar o nosso código melhor. Aqui nessa seção nós temos a seleção dos elementos que importam para a gente. Aqui nós temos a definição do detector de eventos para quando o conteúdo ele é carregado, chamando as funções mostrar itens e mostrar botões, que são definidas aqui embaixo. Portanto, esse é o código do nosso arquivo, esse é o código do nosso projeto, esse foi o nosso projeto de cardápio. É um projeto bem bacana, certamente ele vai ser... É um projeto e são conceitos que serão úteis para diversos tipos de projeto, a capacidade e a funcionalidade de filtrar uma lista de itens de acordo com determinados parâmetros. É uma funcionalidade presente em vários tipos de aplicações e certamente é uma técnica que você vai utilizar no futuro. Portanto é isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.